Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira da Paixão, não é? Um dia santificado para os católicos. Um dia também que existe uma regra religiosa no catolicismo de não se comer carne vermelha, não é? Tudo isso me levou a fazer esse pequeno vídeo aqui para falar sobre a laicidade, a questão do Estado laico, que é um tema que me interessou bastante no passado, me interessa ainda, e eu já escrevi a respeito. Escrevi um artigo na Folha de São Paulo há muitos anos sobre a questão do véu islâmico na França, a proibição do véu islâmico. Sempre eu tenho uma postura favorável à liberdade de religião, né? Mas com algumas condicionantes, algumas reflexões derivadas justamente do conceito de laicidade. Então, eu estou numa pequena cidade hoje aqui, turística de Minas Gerais, e na hora do almoço me chamou a atenção, não é? Havia estabelecimentos vendendo carne normalmente, pessoas consumindo carne vermelha, outras pedindo peixe, né? E claro, as pessoas ali professando várias crenças, vários sentidos, várias compreensões. E justamente isso me lembrou desses conceitos da liberdade de religião e da laicidade, que eu quero dividir aqui, sobretudo com os mais novos, os que estão começando, né, nos seus estudos jurídicos e políticos. Então, a laicidade, ela deve admitir a liberdade de religião, né? Na verdade, a ideia do Estado laico nasce para garantir a liberdade de religião das diversas religiões, né? Das diversas crenças religiosas. O Estado é laico justamente para que ele não privilegie, né? Ele não subvencione, ou no linguajar norte-americano, não estabeleça nenhuma religião. E para que os cidadãos possam, então, professar a sua religião em plena liberdade. Então, essa é a primeira noção, né? A laicidade, ela comporta e até ela existe para garantir a plena liberdade de religião. Por outro lado, o conceito de laicidade, ele impede que a religião, ela ela se imponha à coletividade através do Estado ou de qualquer outra forma, né? Então, a religião, ela é livre, mas ela não pode ser imposta, né? Então, o Estado não pode aderir, como eu disse, a uma forma de religiosidade, impor os seus preceitos ao conjunto da população, que pode ter crenças diferentes, religiosas, filosóficas, né? Então, há que se ter esse cuidado justamente para que a religião, ela se dá no espaço público, sim, né? Ela participa do debate público, do debate político, isso é inevitável, mas o Estado não pode ser instrumentalizado por nenhuma religião. Então, num exemplo muito simplório aqui da Sexta-feira da Paixão, uma municipalidade que quisesse impor aos restaurantes aqui de uma cidadezinha turística que hoje só vendessem peixe, que observassem esse preceito do catolicismo, certamente essa lei municipal, ela malferiria o princípio da laicidade do Estado, né? Porque estaria impondo uma forma de religiosidade, de sensibilidade religiosa, né, ao conjunto da população. Então, no regime de liberdade religiosa mais laico,
cada um então vai professar suas crenças com respeito aos demais. Então, como hoje nesse almoço, nessa convivência de pessoas que observavam o preceito católico e outras que não o observavam por quaisquer razões que fossem, religiosas, filosóficas, de sensibilidade pessoal, enfim. Né? Então, esse é o funcionamento correto da liberdade de religião. Né? O risco acontece quando a religião vai ocupando espaços estatais, espaços, não é, de poder e de alguma forma quer se impor ao conjunto da população, impor os seus preceitos religiosos, mas também preceitos de uma moralidade religiosa específica também poderiam ferir a laicidade, né? E aqui nós poderíamos entrar em várias discussões mais profundas sobre a questão, temas mais polêmicos como o aborto, sua eventual relação com a laicidade ou não do Estado, com a liberdade de religião, mas não é o que eu pretendi com esse pequeno vídeo, só, como eu disse, suscitar a questão e dizer que essa forma de convivência que foi inaugurada pela laicidade já nos seus albores é de uma grande importância, de uma grande sabedoria, né? De alguma forma um reconhecimento de que nenhuma religião ou de que ninguém detém uma verdade, né? Sobre as coisas da religião e até sobre as coisas da moralidade, sobre a conduta pessoal de cada um. Por isso que os autores, os filósofos e historiadores frisam muito a importância da reforma protestante no século XVI, porque a reforma protestante ela quebra o monopólio, digamos assim, religioso e ideológico da Igreja Católica na Idade Média, e ela coloca pela primeira vez um problema para as sociedades, que é o problema da pluralidade, né, da diversidade de visões de mundo. Como o Estado vai lidar com isso? E a saída foi a laicidade, né? E eu lembro aqui na França o Edito de Nantes, do rei Henrique IV, aquele rei, o Edito de Nantes, salvo engano, de 1600 ou 1601, que sucede uma época de extrema violência das guerras de religião. E Henrique IV era o Henrique de Navarra, né, um rei protestante. Ele era protestante, né? Ele se correspondia com Montaigne, que era católico, mas me parece que era um rei tolerante, né, com as diversas posições. Ele ficou famoso por aquela frase, Paris bem vale uma missa, porque para ele assumir o trono ele teve que, de alguma forma, se compor, digamos assim, com os católicos que eram predominantes. Mas logo veio o Edito de Nantes, que garante a liberdade de religião aos protestantes, não uma liberdade de religião completa, mas uma liberdade sim de culto. Mas é interessante que o Edito de Nantes, a sua exposição de motivos, em algum momento diz assim, até que esses protestantes voltem ao seio da Igreja Católica. Então ele ainda era de alguma forma precário, mas ele é importante, é uma saída para as guerras de religião, né? E a laicidade, então, é um instrumento de convivência pacífica entre as religiões. Não é pouca coisa, as guerras de religião foram um flagelo e ainda são, não é? Para a humanidade. Então a laicidade tem esse condão de fazer com que as religiões convivam de forma pacífica, né? Uma aceitação da pluralidade de visões de mundo, que é importante, eu diria, não só no domínio da religião, mas no domínio da moralidade e no domínio da política.